Olá pessoal, seguimos com o nosso estudo de Direito Processual Penal. Nós estamos vendo as provas, tudo que envolve as provas em matéria de processo criminal. Eu quero conversar com vocês agora sobre a prova pericial. A prova pericial, também chamada de prova científica, técnica ou crítica, tudo isso é sinônimo. Cuidado com essa última expressão, já vi isso em algumas provas de concurso, prova crítica. É uma prova, como o nome sugere, feita, elaborada, realizada com base em critérios científicos. Isso já, por si só, já nos dá algumas indicações interessantes. Ou seja, quando eu utilizo a prova pericial, eu estou utilizando uma prova que deve ter sido elaborada com base numa lógica técnica, numa lógica científica, e isso faz com que a gente tenha efetivamente, dentro dessa perspectiva, a ideia de que aquela prova é feita por um perito, alguém que domina tecnicamente a matéria, tanto é que a esse perito nós vamos aplicar aquelas mesmas regras de suspeição, de impedimento, que eu visualizo em outros, por exemplo, ao juiz. Então, da mesma forma que o juiz deverá decidir de forma isenta, imparcial, não pode ser suspeito, não pode ser impedido, ao perito se aplicará realmente a mesma lógica. Por quê? Porque eu espero dele a sua análise técnica, científica, precisa. É por isso que na linguagem pericial eu não admito coisas como eu acho, talvez, pode ser. A linguagem da prova pericial, ela é uma linguagem necessariamente assertiva, é uma linguagem precisa. Então eu vou dizer, olha, o projétil que matou a pessoa, a vítima, é de tal calibre por tal análise que eu fiz, ou seja, a causa da morte é esta, a causa da lesão é esta. Eu não posso ter, na linguagem pericial, coisas como eu não sei, pode ser, talvez, eu acho que. Então, especulação, imprecisão, dúvida, não há espaço. Se o perito, por alguma circunstância, não consegue responder aquelas questões, que ele declare, olha, eu não tenho como responder, esse quesito está prejudicado, eu não tenho como aferir isso. Então é possível que o perito chegue ao final e diga, olha, eu não tenho como determinar se esse fato aconteceu ou não, ou qual foi a causa da morte, ou qual foi o instrumento, mas que ele declare que não há como determinar, que não há como aferir. O que não é possível é que o perito especule, imagine, traga questões que não são baseadas na técnica. O elemento concreto da perícia é o laudo pericial. O laudo pericial é o que materializa a perícia. Então, depois de toda a análise técnica, ele vai positivar, vai materializar essa sua análise técnica com esse laudo pericial. O laudo pericial tem basicamente duas partes. Eu vou encontrar duas partes. Eu posso até ter outras, mas eu tenho pelo menos duas. Uma é toda a parte descritiva. Então, na primeira parte do laudo pericial, eu vou dizer qual é o objeto, qual é a técnica que eu vou usar. Então, por exemplo, lá eu vou descrever que o objeto da perícia é um revólver, marca tal, calibre 38, com numeração raspada, oxidado não sei aonde, ou trata-se de um corpo masculino entre 35 e 45 anos, com tais características visíveis. Então eu vou descrever qual é o objeto da perícia. Para, num segundo momento, a segunda parte da perícia, e aí eu vou, respondendo aos quesitos que forem formulados, eu vou efetivamente indicar qual será a conclusão que eu vou chegar. Esses quesitos, eles são indicados pelo juiz e pelas partes. Claro que naquelas perícias mais corriqueiras, exame de corpo de delito cadavérico, de lesão corporal, crimes sexuais, esses quesitos já estão padronizados, inclusive há normas internacionais que os padronizam. Mas nessa segunda parte, o perito vai responder a esses quesitos e com isso é onde ele materializa a sua opinião técnica. Então, a primeira parte é meramente descritiva, a segunda parte é que vai materializar a perícia em si, para com isso efetivamente indicar, elaborar esse tipo de conclusão
técnico-pericial em relação a isso. Muito bem. Diante dessa perspectiva, é importante que a gente perceba o seguinte: a prova pericial é toda prova realizada com base em elementos científicos. Porém, a perícia ela é um gênero, e esse gênero possui algumas espécies, mas uma espécie muito importante, que é o exame de corpo de delito. Então, o exame de corpo de delito ele é uma perícia em especial, ele é uma perícia em particular, que vai tratar de um determinado aspecto, o que é o exame de corpo de delito. Então, ele é uma perícia, ele é uma espécie desse grande gênero perícia, mas ele tem um olhar voltado para comprovar a materialidade daqueles crimes que produziram vestígios. Então, veja só. Nós sabemos que para que eu ofereça a ação penal, eu preciso ter dois elementos básicos: comprovação de materialidade e indícios de autoria. Eu tenho que ter indícios de autoria sobre aquela determinada pessoa e eu tenho que ter a comprovação de materialidade. Eu tenho que comprovar minimamente que aquele fato aconteceu, que aquele fato existiu. Eu preciso dessa comprovação mínima. Como é que eu faço essa comprovação de materialidade? Ou seja, como é que eu comprovo que aquele fato aconteceu? Em regra, eu tenho qualquer elemento de prova à minha disposição. Então a regra qual é? Para que eu comprove a materialidade, eu posso lançar mão de qualquer elemento de prova. Essa é a regra. Mas o Código de Processo Penal, lá no artigo 158, diz que os crimes que produziram vestígios, ou seja, aquele crime que eu consigo produzir um resultado material, um resultado palpável, aquele resultado que eu pego, que eu consigo ver, que eu consigo cheirar, este crime, efetivamente, esse que se materializou através de um vestígio, para que eu comprove a materialidade, eu preciso, efetivamente, do exame de corpo de delito. Então, o exame de corpo de delito é um tipo de perícia feito especificamente, diretamente, naquele objeto que corporifica o crime, que materializa o crime. Então, por exemplo, no homicídio, é o cadáver que representará esse objeto. É lá que estão os vestígios do crime. Portanto, é lá que eu vou fazer o exame de corpo de delito. Numa lesão corporal, é o corpo da pessoa. Imagine um crime, por exemplo, de falsificação de moeda. É aquela moeda falsificada que materializa, através desses vestígios, o crime. É sobre ele que eu vou fazer o exame de corpo de delito. Então, o exame de corpo de delito é um tipo de perícia realizada naquele objeto que efetivamente concentra, condensa, materializa o crime em si. Esse exame de corpo de delito se divide em corpo de delito direto ou indireto. Então eu posso ter o exame de corpo de delito direto e o exame de corpo de delito indireto. São as duas espécies que eu vou identificar disso. O exame de corpo de delito direto é aquele em que eu manipulo a coisa em si. Eu vou manipular essa coisa. Essa coisa ela é manipulada por mim. Então, imagina um perito que tem diante de si a arma a ser periciada, ou o cadáver a ser periciado, ou a pessoa que foi vítima daquele crime sexual. Eu tenho um exame de corpo de delito direto. O exame de corpo de delito indireto é quando o perito se serve de outros elementos de informação para produzir a sua perícia. Então, imagina uma pessoa que levou um tiro, foi lesionada. Claro que não tem sentido eu levá-la para que ela seja submetida à perícia imediatamente. Eu vou levar aquela pessoa a um hospital para que ela seja tratada, seja operada, seja cuidada, e com isso o trabalho, por exemplo, do cirurgião é desfazer todo aquele conjunto de vestígios que ali existia. Então o cirurgião ele vai desfazer todos os vestígios que porventura existissem naquela determinada pessoa. Com isso, o que é que eu tenho? Esse trabalho ele vai impedir que eu faça uma perícia direta sobre aquela determinada pessoa, sobre aquele objeto em si. Então o que é que o perito vai fazer? Ele vai utilizar o prontuário médico, às vezes filmagens, fotos da cirurgia, ele vai conversar com os médicos, ele vai ver tomografia, radiografia, com todos esses elementos, ele produz o exame de corpo de delito agora indireto. Então, o exame de corpo de delito é um tipo de perícia realizado
especificamente naquele objeto que materializa o crime, aquele objeto que concentra, que corporifica o crime. Pode ser direto ou indireto, né? Então ele vai ter essas duas possibilidades. Então eu queria que vocês tivessem claro isso. Perícia é o todo. Eu posso fazer perícia com qualquer tipo de objeto. Mas quando a perícia é feita num objeto que materializa o crime, naquele objeto que corporifica o crime, neste caso eu vou ter um tipo de perícia específica, que é o exame de corpo de delito. Eu tenho um tipo próprio de perícia a ser trabalhado, a ser imaginado aqui. Tudo bem? Dentro desse contexto, é interessante que a gente perceba que a regra é que essa perícia vai ser feita por um único perito. Veja o que diz aí o artigo 159. Ele vai dizer o seguinte: o exame de corpo de delito e outras perícias serão realizadas por perito oficial, portador de diploma de curso superior. Esse perito oficial é nomeado pelo juiz. Pode ser um servidor público, há vários cargos de perícia, de perito na administração pública, ou pode ser até fora da administração pública, mas nomeado pelo perito, pelo juiz, perdão. Então esse perito oficial é aquele perito nomeado pelo juiz. Ou o próprio Estado já detém essas pessoas especializadas nesse tipo de prova, ou eu vou buscar fora do Estado esse tipo de pessoa. Mas o parágrafo 1º do artigo 159 diz o seguinte: na falta de perito oficial e na falta de perito oficial, o exame será realizado por duas pessoas idôneas, portadoras de diploma de curso superior, preferencialmente na área específica, dentre as que tiverem habilitação técnica relacionada com a natureza do exame. Então, o que ele está me dizendo aqui é: se eu não tiver um perito oficial, uma pessoa com expertise, com preparação para fazer aquela perícia, eu posso substituí-la por dois outros indivíduos, por duas outras pessoas, portadoras, obviamente, de diploma de nível superior. Qual é a ideia aqui? Eu estou trocando um indivíduo que é especializado, perito, expert nisso, por outras duas pessoas com um diploma de nível superior, que não são necessariamente especializadas naquilo, mas que têm algum conhecimento e que podem resultar aí numa análise técnico-pericial importante. Então a gente está trocando um perito por duas pessoas. O que elas produzirem de prova vai valer como qualquer outra prova. O que elas produzem de prova vale como qualquer outro elemento de prova. Ou seja, a perícia ali é a mesma. Quer seja feita por um perito oficial, quer seja feita por essas duas pessoas. Tá? Agora, interessante a gente ler o que diz aí o artigo 167. Ele diz assim: não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta. Então, qual é a regra? Houve vestígio, houve um resultado material da prática do crime? Sim. Então, eu preciso do exame de corpo de delito para comprovar a materialidade. Ótimo, excelente. Agora, quando não for possível fazer a perícia, eu posso substituir esse determinado elemento de prova pericial pela prova testemunhal. Então, a testemunha ela é o plano B quando eu não tenho a prova pericial em relação àquele crime que deixou vestígio. Lembrando, evidentemente, que esta nova possibilidade de prova, ou seja, a prova testemunhal, deve ser analisada no caso concreto. Ou seja, o fato de eu autorizar a substituição da prova pericial pela prova testemunhal não quer dizer que sempre eu vá conseguir encontrar uma prova testemunhal segura, robusta, eficaz, concreta, que possa dar a certeza que eu preciso de que aquele evento aconteceu, de que aquela materialidade está, de fato, comprovada. Então percebam, o fato de que, em teoria, eu posso substituir a prova pericial por uma prova testemunhal, ela é uma permissão legal, mas, claro, eu preciso analisar, no caso concreto, se aquela prova testemunhal é segura o suficiente para que eu possa efetivamente entender, compreender que essa prova vai me autorizar a ter essa determinada certeza, robustez
para comprovar a materialidade daquele determinado crime. Isso é fundamental para que a gente possa entender isso. Muito bem, ainda diante desse contexto, nós tivemos no final do ano de 2019, através do que ficou conhecido aí como pacote anticrime, a inclusão no artigo, a inclusão no título dos crimes, das perícias, do capítulo 2º do título das provas, do capítulo que trata sobre as perícias, da chamada cadeia de custódia. O capítulo 2º passou a ser tratado por força da Lei 13.964 de 2019 como do exame de corpo de delito, da cadeia de custódia e das perícias em geral. Então, o artigo 158A e seguintes descreve, narra o que a gente vai ter como conceito do que seja a chamada cadeia de custódia. Considera-se cadeia de custódia, diz o artigo 158A, o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte. Então, o que nós temos aqui é efetivamente a ideia, no 158A e seguintes, de que nós vamos ter todo um tratamento legal, todo um tratamento evidentemente positivo, né, para que possamos ter dentro desse tratamento a preservação dessa prova. Então a ideia da cadeia de custódia da prova é que eu possa, desde o momento da prática do fato até o seu descarte, ter na lei a regulamentação desse procedimento para que nenhuma prova seja perdida, nenhuma prova seja maculada, nenhuma prova seja de alguma forma considerada imprestável, considerada insuficiente. Então, isso já havia a previsão numa resolução do Conselho Nacional de Justiça, e essa resolução do Conselho Nacional de Justiça influenciou decisivamente o texto dessa norma, dessa lei, que inclui, a partir do 158A, todo esse tratamento dessa cadeia de custódia. Então, em relação à perícia, quais são os pontos importantes? É uma prova pericial, portanto científica, é uma prova feita com base em raciocínio técnico, daí não admitir achismo, não admitir especulações. A perícia pode ser feita em qualquer tipo de objeto, mas quando a perícia é feita num objeto que materializa o crime, eu tenho um tipo específico de perícia que eu vou chamar de exame de corpo de delito, que pode ser direto ou indireto. Também uma novidade trazida aí pelo pacote anticrime é a chamada cadeia de custódia, ou seja, essa regulamentação que vai proteger, que vai preservar toda a estrutura de atuação, de preservação da prova dentro dessas perspectivas. Ou seja, o que a gente vai ter é, a partir daí, a ideia de que tenho, dentro desse cenário, uma preservação efetiva de toda a prova, desde o momento do fato até o descarte daquela efetiva prova. Tá? Nas próximas aulas a gente segue com as provas em espécie.